muita coisa boa vai acontecer em sua vida. Se você confiar em Deus, milagres vão acontecer. Bem-aventurado que aceita e confia e teme ao Senhor e medita todo dia em suas palavras. O que significa ser cristão? Você é um cristão? Se diz que sim, então eu pergunto: por que você se diz cristão? Porque segue uma religião? Você pode até ser religioso, mas isto não significa que seja um cristão. Ser cristão significa ser seguidor de Cristo. E quem segue a Cristo tem como regra de fé e prática seus ensinamentos. Aí você se diz um cristão, mas, entre aspas, segue a Cristo e há certos ensinamentos que ele nunca ensinou. Isto não significa ser cristão. Essa história de cristão evangélico, cristão católico, cristão espírita, etc., é um engano. Ou somos cristãos ou não somos. Ou seguimos a Cristo ou não seguimos. Ou vivemos de acordo com os seus ensinamentos ou não vivemos. Cristo mesmo disse que ninguém poderá servir a dois senhores. Ou seja, ninguém poderá seguir os ensinamentos de Cristo e tradições humanas ao mesmo tempo. Portanto, prezado ouvinte, para que você se torne um cristão, precisa renunciar a certos ensinamentos e se dispor a seguir exclusivamente os ensinamentos de Jesus Cristo e, consequentemente, dos seus apóstolos. Se entrares no fogo, não te queimarás. Deus livrou os seus servos na fornalha. Oh, glória a Deus! No meio do fogo, eles louvavam. Aleluia! Se entrares na batalha, serás vencedor, porque a nossa vitória Jesus conquistou. Tome posse, irmão, quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Ilusão que vive a escravizar o pobre pecador, lhe oferece riquezas, prazer e diversões, e nada disso tem valor. E o tempo vai passando e o homem vai marchando para a destruição. Pensa em Jesus, que morreu numa cruz para lhe dar a salvação. Jesus Cristo veio salvar os perdidos. Eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, etc. É assim que muitos dizem. Só faltam dizer: eu sou justo. Se você é um dos que afirmam isto, então não precisa de um Salvador.
não precisa de Jesus Cristo. Não foi para lhe salvar que ele morreu. E sabe por quê? Porque ele disse que veio salvar os perdidos. Você é um perdido tanto quanto os demais pecadores. O que está faltando é você entender que é um perdido e que necessita de um Salvador e receba pela fé Jesus Cristo. O salmista Davi, no Salmo 14, e o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, disse que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo. Todos tornaram-se inúteis. Portanto, se cuide, porque se descer à sepultura com essa mentalidade, irá ao juízo final. Jesus muito te amou, sua vida ele entregou para te libertar e para te salvar, seu sangue derramou. Escute a sua voz, aceite o seu chamar. Oh, deixa esse mundo e vem para Jesus, feliz tu viverás. Jesus muito te amou, sua vida ele entregou para te libertar e para te salvar, seu sangue derramou. Escute a sua voz, aceite o seu chamar. Oh, deixa esse mundo e vem para Jesus, feliz tu viverás. Ninguém pode viver feliz aqui nesse mundo sem Cristo Jesus. Batendo em portas erradas, qual cego vagueia em busca de luz. Vivendo nessa incerteza, o homem não pode alcançar a paz. Somente tristezas e dores, e assim sua vida vai se acabar. Se vou anunciando a palavra do meu Salvador, é Ele a mensagem da cruz, somente Jesus salva o pecador. Em becos, valados e ruas, cidades e praças, em todo lugar, dizendo a todos perdidos, Jesus é a porta, pode entrar. Dizendo a todos perdidos, Jesus é a porta, pode entrar. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio,
seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Olá, gente boa! Existe muita gente boa neste mundo, não é verdade? Quem nunca já ouviu falar, fulano de tal é gente boa? Eu, por exemplo, conheço muita gente boa. E é exatamente para você, gente boa, que quero falar nesta hora. Olha, gente boa, eu creio que nos dias de Ló, existia muita gente boa que não saíram das cidades de Sodoma e Gomorra e por isso foram destruídos com fogo e enxofre. Eu creio que nos dias de Noé existia muita gente boa, mas não entraram na arca para escapar do dilúvio e por isso foram destruídos. Nos dias atuais, existe muita gente boa, mas se não buscarem o escape na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não escaparão do juízo de Deus que virá sobre este mundo. Sabe por quê? Porque para Deus não existe essa de gente boa ou gente ruim, assim como não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus, simplesmente todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois é, gente boa, se você continuar vivendo em delitos e pecados, sendo cúmplice do sistema religioso que contraria a palavra de Deus e das imundícias que se praticam neste mundo que não passa de uma Sodoma e Gomorra,
e não buscar o escape em Jesus Cristo, você, como um gente boa, perecerá com religião e tudo. Ele me chamou para ser um vencedor, mas não do jeito que se tem falado. Ser vitorioso não é conquistar riquezas nesse mundo. Posso não ter quase nada e ser feliz, se eu tiver dentro de mim o bem maior. Nada se compara à doce, sublime presença de Jesus. Morrendo em Cristo, nasci na minha religião e nela vou morrer. Assim, muitos dizem, como se nós estivéssemos pregando religião e como se religião salvasse alguém. Segundo o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 18, parte A, com o pecado de Adão, veio juízo sobre todos para a condenação. Nenhuma religião poderá mudar a situação em que o ser humano se encontra diante de Deus, mas somente a graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Na parte B do versículo 18 do capítulo 5 aos Romanos, o apóstolo Paulo disse que, pelo ato de justiça de Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Ou seja, a graça de Deus está disponível a todos os homens, cabendo a cada um buscar essa graça. O mesmo apóstolo disse na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando nós cremos em Cristo verdadeiramente e vivemos de acordo com os seus ensinamentos, a Bíblia diz que passamos a estar em Cristo. E quando morremos, morreremos em Cristo. E morrer em Cristo é salvação na certa. Portanto, hoje posso dizer: nasci na religião, mas morrerei em Cristo. A maior riqueza é andar com Jesus Cristo todo dia, é segui-lo fielmente até o fim. Não ter nada aqui, porém ter tudo lá. Meu maior tesouro é saber que o meu nome está escrito no eterno livro do meu Salvador, e ao partir daqui ficar sempre com Ele, com Ele, com Ele.
muita coisa boa vai acontecer em sua vida se você confiar em Deus. Milagres vão acontecer. Bem-aventurado que aceita e confia e teme ao Senhor e medita todo dia em suas palavras. Salvação garantida. Para que Jesus Cristo morreu? Você sabe? Para nos salvar, não é verdade? Para nos salvar de quê? Uns não sabem e outros não querem saber de que Jesus Cristo morreu para nos salvar da condenação que o pecado causou. Romanos capítulo 5, versículo 18, parte A. Isto mesmo, o apóstolo Paulo disse que, pela transgressão de um só homem, veio o juízo sobre todos para a condenação. A partir do momento em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a salvação ficou garantida para todos os que o recebem como único Senhor e Salvador e fazem a vontade de Deus. Portanto, você tem o livre arbítrio para decidir. Recebe a salvação de Deus para ser salvo ou continua condenado? Se entrares no fogo, não te queimarás. Deus livrou os seus servos na fornalha. Oh, glória a Deus! No meio do fogo, eles louvavam. Aleluia! Serás vencedor, porque a nossa vitória Jesus conquistou. Tome posse, irmão, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou. Nada me pertence nesta vida. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, um pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Tudo é de Deus. O que você tem nesta vida? Carros? Imóveis? Boa conta bancária? Ou apenas alguns cacarecos? Seja o que for que você tem, nada é seu. Nem o ar que você respira é seu. Porque o dono é aquele que tudo criou. O Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existem.
O salmista disse no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. No Salmo 50, versículo 12, Deus disse por meio do salmista: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e a sua plenitude. Em termos materiais, viemos para este mundo sem nada e nada levaremos dele. Mas, em termos espirituais, podemos levar conosco a certeza da vida eterna após a morte física. Se ainda com vida, aceitarmos de todo o nosso coração o Salvador que é Cristo o Senhor. Portanto, não adianta tanto apego às riquezas ou aos cacarecos que aqui ficarão. Vamos nos apegar a Deus, que nos concede usufruir de tudo que é dele, e nunca esquecer de que não temos nada neste mundo, porque tudo é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, minhas posses são de Deus, a minha vida é de Deus, porque foi Ele quem me deu. Foi Deus, tudo foi Ele quem me deu. De Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Foi Deus, tudo foi Ele quem me deu. De Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Salva a tua vida. Esta expressão foi proferida por um anjo para que Ló saísse de Sodoma, a fim de, juntamente com a sua família, não perecer no castigo da cidade com fogo e enxofre. Se Ló não tivesse saído, sem dúvida nenhuma, teria sido destruído juntamente com os demais habitantes daquela cidade. Ele teve que dar ouvidos à voz de Deus, transmitida por aquele anjo que disse: salva a tua vida. Será que serve para os dias atuais? Sim, Deus está dizendo para todos os habitantes da terra: salva a tua vida. Aceita pela fé a salvação que Deus te oferece na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e alinha a tua vida à palavra de Deus, para que não pereças num castigo que sobrevirá ao mundo.
passos que ele dava, a cada pisada no chão, vinha se aproximando a minha salvação. Aquela cruz era pesada, mas ele carregou por mim. Tinha certeza da vitória quando chegasse ao fim. E colocaram ele naquela cruz, cegaram pois não viram a sua luz. O sangue escorria batendo ao chão, trazendo pra minha vida a salvação. Ouvir a Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus capítulo 17, versículo 5. Assim falou Deus, se referindo a Jesus Cristo. Ser cristão se resume então somente em ouvir a Jesus Cristo, ou seja, pôr em prática seus ensinamentos. Ele é exatamente o profeta a quem Moisés se referiu, dizendo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e que toda alma que não desse ouvido a esse profeta, Deus lhe pediria contas. Deus pedirá contas de muita gente por não dar ouvido ao seu amado Filho, em quem ele se compraz. Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz a Deus. João 14:6. Ele é a única porta de entrada para o reino de Deus. João 10:9. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ele é o único Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Ele é o único meio de o pecador escapar da ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Portanto, prezado ouvinte, pare e deixe de dar ouvidos a tantas mentiras que se prega neste mundo e dê ouvidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seus ensinamentos encontramos no livro chamado Bíblia Sagrada. Pelo sangue, a minha salvação. Pelo sangue, minha total libertação. Pelo sangue, sou herdeiro da glória. Pelo sangue de Jesus, a minha vitória. Pelo sangue, a minha salvação. Pelo sangue, minha total libertação. Pelo sangue, sou herdeiro da glória. Pelo sangue de Jesus, a minha vitória. Pelo sangue, a minha salvação. Pelo sangue, minha... Aconteceu de uns tempos pra cá. Tem caso que até aqui eu não posso contar. O mundo está caindo num grande precipício. O conservadorismo agora é quase proibido. Ninguém pode expressar a sua opinião. A mídia assim divulga a grande evolução. Tem família moderna, não é mais ele e ela. E quem for de contra vai parar dentro da cela. Pureza agora é motivo de chacota. Tem que perder ligeiro pra tá no meio da roda. Os bailes estão cheios, é festa o ano inteiro. São os grandes brigando pra ver quem ganha dinheiro. É
tanta CPI pra o povo assistir. É doença assolando o povo indo à UTI. O que é isso tudo? Será que é o fim do mundo? O povo está andando cego e surdo, sem ter guia no escuro. O clamor do mundo. A Bíblia diz que os pecados das cidades de Sodoma e Gomorra eram tantos que o clamor daquelas cidades chegou aos ouvidos de Deus. Por isso, foram destruídas com fogo e enxofre. A Bíblia diz também que a destruição daquelas cidades ficou como exemplo para tantos quantos vivem na impiedade. Por isso aqui vai um alerta. Os pecados deste mundo estão em alta. Quem sabe o clamor do mundo está chegando aos ouvidos de Deus. Ele vai agir, não duvidem. Assim como Ló e sua família deram ouvidos aos anjos saindo de Sodoma, nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus e buscar a salvação na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, atentando para os seus ensinamentos. Mas enquanto lutam para negarmos nossa fé, essa igreja não se dobra, se levanta e adora e continua de pé. Crentes, santos e homens valentes, jovens e moças, mulheres diferentes, soldado de Deus que permanece fiel, que quando entrar na briga entra pra ganhar o céu. Pode ameaçar, o inferno levantar, a ordem recebida é pra igreja marchar. Enquanto eles pensam que vão nos parar, a trombeta vai soar e em Sião vamos orar. Falsificadores, racistas e pecadores, ambiciosos, mafiosos, são blasfemadores. É o mundo qual nós vivemos nesse tempo, os homens vivendo como foi a levada ao vento. Certo é o errado e o errado é o certo. O que querem mesmo é levantar um império de pecados, adultério e prostituição. São tempos modernos, a moda é curtição. Ficam confinados numa casa muitos dias pra ganhar 1 milhão, fazem até covardia. Homens se inflamando contra o homem, sua carne, querem ter a lei da homossexualidade. Mas quando vê o crente pregando sobre o pecado, falam que é louco, que é coisa do passado. Querem viver e se divertir, eles são gente normais. Normais que não sente a unção de Deus em sua vida, normais que não tem lugar reservado lá em cima, normais que vivem só, sem a proteção de Deus, normais escanteados que o Senhor esqueceu, normais que são levados para um abismo profundo, normais que são enganados pelo inimigo imundo, normais que não conhecem o poder sobrenatural, normais mais limitados, todos eles são iguais, taxados de loucos. Eu nunca ouvi ninguém taxar de loucos os adúlteros, os mentirosos, os idólatras, os assassinos e outros tipos de classes de pecadores que, segundo o Apocalipse capítulo 21, versículo 8, serão jogados num lago de fogo e enxofre. Mas sempre escuto pessoas chamando de loucos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus Cristo e vivem uma nova vida. Ora, se essas pessoas que vivem ao seu bel prazer
dizendo que estão aproveitando a vida, não são loucas? Muito menos nós, que renunciamos tal vida porque almejamos coisa superior, que é a vida eterna. Ora, se não compensa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, muito menos ir em busca de migalhas. Isto mesmo, tem muita gente caminhando a passos largos para a sepultura, sem Deus e sem salvação, correndo atrás das migalhas deste mundo. Quando fecharem os olhos aqui, abrirão num dia do juízo final. Loucos que quando ora e canta o céu desce, loucos que quando louvam o cárcere estremece, loucos que tem fogo de sua cabeça ao pé, loucos que quando o inimigo vê na marcha ré, loucos que quando toca no mar ele se abre, loucos que com uma pedra um gigante abate, loucos que até a sombra dele tem um som, loucos que pelos anjos eles têm proteção, loucos que caminham sobre o mar sem afundar, loucos que rodeiam o muro até derrubar, loucos que servem ao Deus fiel e que esperam a Jesus para morar lá no céu. Posso ouvir o som que vem da tua voz resplandecer aqui neste lugar. Posso sentir o peso da tua glória, tua presença enchendo este lugar. E como o som de muitas águas, ouço a tua voz, vem como um vento impetuoso pairando sobre nós. E eu não sairei daqui enquanto não transbordar Palavras de vida eterna. Num dia a dia, temos ouvido palavras. Palavras boas e palavras más. Palavras que nos alegram e palavras que nos entristecem. Palavras que nos animam e palavras que nos desanimam. Palavras que nos fazem chorar e palavras que nos consolam. E enfim, temos ouvido muitas pessoas com vários tipos de palavras. Mas existem palavras que somente Jesus Cristo as tem para nós, e que devemos procurar ouvir tais palavras diretamente na Bíblia ou através daqueles que as transmitem, que são palavras de vida eterna. Muitos discípulos abandonaram a Jesus por acharem loucura palavras que ele proferia. Mas, olhando para os seus apóstolos, perguntou: vocês também não querem me abandonar? Ao que Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, prezado ouvinte, se você não segue a Jesus Cristo, e se por acaso seguia e o abandonou, sem dúvida está em maus lençóis, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Vou mergulhar no rio de Deus, vou me encher do seu grande amor. Eu não sairei daqui enquanto não transbordar. Vou mergulhar no rio de Deus, vou me encher do seu grande amor.
opressão que vive a escravizar o pobre pecador. Lhe oferece riquezas, prazer e diversões, e nada disso tem valor. E o tempo vai passando e o homem vai marchando para a destruição. Não pensa em Jesus, que morreu numa cruz para lhe dar a salvação. O maior desastre de todos os tempos. O maior desastre de todos os tempos não foi a bomba de Hiroshima. Não foi o atentado às duas torres gêmeas dos Estados Unidos. Nenhum desastre pode ser comparado ao que ocorreu no Jardim do Éden com Adão e Eva, atingindo toda a humanidade. Me refiro à entrada do pecado no mundo. O mundo que poderia ser um paraíso tornou-se o contrário. A cada dia torna-se mais difícil de se viver neste mundo. E quem estiver esperando tempo bom, proporcionado pelos seres humanos, tire o seu cavalinho da chuva. O que temos que fazer é receber o escape que Deus nos oferece na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, para escaparmos do juízo que há de vir, nos convertendo de nossos maus caminhos, recebendo Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e viver de acordo com os seus ensinamentos. Jesus muito te amou, sua vida Ele entregou para te libertar e para te salvar, seu sangue derramou. Escute a sua voz, aceite o seu chamar. Oh, deixa esse mundo e vem para Jesus, feliz tu viverás. Jesus muito te amou, sua vida Ele entregou para te libertar e para te salvar, seu sangue derramou. Escute a sua voz, aceite o seu chamar. Oh, deixa esse mundo e vem para Jesus, feliz tu viverás. Ninguém pode viver feliz aqui nesse mundo sem Cristo Jesus, batendo em portas erradas, qual cego vagueia em busca de luz. Vivendo nessa incerteza, o homem não pode alcançar a paz. Somente tristezas e dores, e assim sua vida vai se acabar. Se vou anunciando a palavra do meu Salvador, é Ele a mensagem da cruz, somente Jesus salva o pecador. Em becos, valados e ruas, cidades e praças, em todo lugar, dizendo a todos perdidos, Jesus é a porta, pode entrar. Dizendo a todos perdidos, Jesus é a porta, pode entrar. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou.
Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.